No contexto de uma economia agroexportadora, 3 elementos foram essenciais para garantir a máxima rentabilidade da burguesia mercantil: uma economia agrária, latifundiária e escravista. Nessa lógica, a educação escolarizada elementar não fazia sentido aos que estavam designados ao trabalho e à exploração da burguesia metropolitana. Contudo, a instrução logo foi percebida como necessária à camada dirigente, que tinha o papel de servir de articulação entre os interesses de Portugal e as atividades coloniais. A educação jesuíta, segundo Tobias, pode ser compreendida em 2 períodos distintos. O primeiro, idealizado por Nóbrega, correspondente aos chamados tempos heróicos, teve por objetivo a busca de unidade espiritual e escolar entre mamelucos, índios e filhos de colonos brancos, com vistas à futura unidade política da nação. Com Nóbrega, o currículo básico constituía-se do ensino da doutrina cristã, dos bons costumes portugueses e das primeiras letras. O ponto de partida era o ensino da língua portuguesa, ao mesmo tempo em que o evangelizador aprendia a língua tupi, que acabou sendo matéria do currículo educacional jesuíta, como o veículo mais eficaz da comunicação com o nativo. Só depois de falar o português e estar iniciando na doutrina cristã, os índios e os demais iniciavam a escola de ler e escrever. O conteúdo da catequese se constituía da doutrina cristã, seus princípios morais e sua espiritualidade. O fim era instruir e doutrinar sobre as verdades, pois na lógica da pedagogia, da doutrinação, o mundo estava pronto. O objetivo era uma sistemática e intensiva imposição ao elemento indígena, dos valores espirituais, morais e culturais da civilização ocidental e cristã. O recurso catequético de que lançou o monge jesuíta foi fundamental para a ação mercantil, que buscava subjugar, conforme, não fazer crer. A catequese foi o principal instrumento da colonização, não como uma força aliada, mas perfeitamente integrada a todo este processo, como instrumento de ajustamento cultural para atingir os objetivos mercantis do estamento dominante. Após a morte de Nóbrega, inicia a segunda fase da educação jesuíta, que passa a destinar-se exclusivamente à formação das elites para prepará-las a exercer a hegemonia cultural e política na colônia. Era necessário formar missionários, formar padres para o empreendimento colonial e do Estado, e ainda educar as classes dominantes. O curso elementar era oferecido na família e reforçado nos colégios para os filhos dos nobres, não havendo interesse na educação das camadas populares, muito menos de índios e negros. O currículo estava organizado em torno do ler, escrever e contar, além da doutrina religiosa católica. A ênfase maior da educação jesuíta estava no curso de humanidades, no cursos de artes e teologia, acessíveis a destinados à minoria, que, por não precisar produzir os meios materiais para a sobrevivência, dedicava-se ao cultivo do espírito, através de uma educação humanista. Em 1759, com a expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal, a escola deixa de possuir fins religiosos e passa a ter características que fossem úteis ao Estado. Sendo assim, surge a Reforma Pombalina, que no âmbito educacional tinha por objetivo fechar de vez os colégios jesuítas e inserir as chamadas aulas régias, que seriam então mantidas pela coroa portuguesa, que tinham o intuito de intensificar a produção para o comércio. Segundo Cunha, neste momento era mais interessante para o Estado se os indígenas saíssem da escola e fossem integrados à economia, mesmo se fosse como mão de obra escrava. Tendo em vista que a Companhia de Jesus e sua atividade econômica não agradavam aos portugueses, pelo fato de produzirem cada vez mais dinheiro e não reverterem nada ao tesouro real, pelo fato de serem isentos de pagar impostos. Durante esse período, o Brasil passa por uma crise na produção açucareira e então a atividade de mineração começa a ganhar mais força, tornando assim a economia do país mais diversa, pois a produção de alimentos e no setor têxtil ganham mais força como partes da economia complementar. A vida urbana, assim como as atividades econômicas, começa a crescer cada vez mais com as chegadas de imigrantes portugueses, formando assim uma camada média na sociedade e trazendo mais trabalhadores para a mineração que ganhavam mais força nessa época. A educação durante este período fora deixada de lado, mesmo observando todas as novas necessidades de se implementar um sistema educacional. No entanto,
O pouco que era oferecido se voltava para o público masculino e era tudo dentro dos modelos de educação europeia, que visava a formação da elite colonial. As aulas régias, citadas anteriormente, eram as escolas de diversas matérias, como o latim, a gramática, o grego e etc. O dito ensino elementar, inserido no sistema das aulas régias, era classificado como aulas de primeiras letras, que nada mais era o ensino voltado para a aprendizagem da escrita e da leitura, para que depois o aluno pudesse passar a estudar as outras matérias, que era nada mais que uma preparação para continuar os estudos na Universidade de Coimbra ou em outras universidades europeias. Entretanto, as aulas de primeiras letras foram implementadas ao sistema educacional apenas em 1772, tornando ainda mais evidente o descaso que o Estado possuía sobre o sistema educacional no Brasil. As tentativas de organização do ensino primário no Império. Em 15 de outubro de 1827, é criada uma lei, a partir do Decreto Imperial, manda criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. Desta forma, observa-se que pouco se importava com a camada social mais baixa. A prioridade, neste momento, era o ensino de nível secundário que servia como degrau para o ensino superior. A lei previa em seu artigo 1º que, em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverá as escolas de primeiras letras que forem necessárias. Em relação à matriz curricular, traz de forma mais detalhada o que deveria ser ensinado em seu artigo 6º. Os professores ensinarão a ler, escrever, as 4 operações de aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática e a gramática da língua nacional, os princípios de moral cristã e doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos meninos, preferindo para o ensino da leitura a Constituição do Império e a história do Brasil. A lei previa também, na educação das meninas, que a educação deveria limitar-se ao ensino da aritmética, ensino das 4 operações matemáticas e excluindo o ensino da geometria, que em seu lugar eram ensinadas as ditas prendas domésticas. Neste ponto, pode-se observar que a educação da mulher, em grande maioria analfabeta, ainda era voltada ao papel de subordinação e a pequena parte que recebia a educação mais completa ainda aprendiam apenas as primeiras letras e as prendas domésticas. Dentre vários motivos, esta lei não se efetivou enquanto prática, demonstrando ainda mais o descaso do Estado para com o ensino. A falta de professores devidamente qualificados, a falta de salário, fiscalização e outros erros escancararam ainda mais a incapacidade ou falta de vontade do Estado de implementar e organizar a educação popular no Brasil. O Ato Adicional de 1834 legaliza a omissão do poder central ao designar como competência das províncias legislarem sobre a instrução pública. Dessa forma, as províncias passam a ter o encargo de regular a instrução primária e secundária, ficando para o governo central o ensino superior e a organização escolar do município neutro. Num contexto socioeconômico-político muito semelhante à colônia, as políticas educacionais continuaram voltadas aos interesses da elite, não sendo a instrução primária e sua democratização objeto de ações efetivas. Ainda no Império, em 1854, através da reforma Couto-Ferraz, há o reforço da obrigatoriedade do ensino elementar e do princípio da gratuidade, a previsão de criação de classes para adultos, sendo vetado o acesso dos escravos ao ensino público. A instrução primária, inspirada na concepção francesa, é organizada em 2 classes, a elementar, primeiro grau, e a superior, segundo grau. Neste decreto, há um detalhamento do que deveria ser ensinado em cada classe. Para o curso elementar, prevê o artigo 47, a instrução moral e religiosa, a leitura e a escrita, as noções essenciais da gramática, os princípios elementares da aritmética, o sistema de pesos e medidas do município. Na segunda parte, o artigo esclarece o que deveria ser ensinado no curso superior.
o desenvolvimento da aritmética em suas aplicações práticas, a leitura explicada dos evangelhos e notícia da história sagrada, os elementos da história e da geografia, principalmente do Brasil, os princípios das ciências físicas e de história natural aplicáveis aos usos da vida. A geometria elementar, agrimensura, desenho linear, noções de música e exercícios de canto, ginástica e um estudo desenvolvido do sistema de pesos e medidas, não só do município da corte, como das províncias do império e das nações com que o Brasil tem mais relações comerciais. Para a educação do sexo feminino, o decreto também faz distinções. Para as mulheres, caberia a educação do curso elementar, incluindo bordados e trabalhos de agulha mais necessários. Cabe ressaltar aqui que, de acordo com as leis portuguesas, o sexo feminino fazia parte do imbecilitus sexus, ou sexo imbecil, uma categoria à qual pertenciam mulheres, crianças e doentes mentais. Essa ideia persistiu no Brasil colônia, onde também eram comumente declamados versinhos como: mulher que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba nada. A mulher honrada deve ser sempre calada. E a mulher que sabe latim não tem marido, nem bom fim. Muitos dos quais encontrados na literatura de escritores portugueses do gênero masculino. Hoje, a presença feminina é marcante em todos os níveis de formação educacional, mas nem sempre foi assim. Como sabemos, as mulheres ingressaram na escola tardiamente e com formação voltada para os cuidados com o lar e a família. As matérias do curso superior só seriam ministradas designadas pelo inspetor-geral. O que se viu na prática foi que a maioria dos dispositivos não foram cumpridos. A classe superior nem saiu do papel e a instrução primária continuou reduzida às aulas de leitura, escrita e cálculo. Em 1879, nova reforma, considerada mais profunda, é feita por Leôncio de Carvalho, através do Decreto número 7.247, de 19 de abril de 1879. De inspiração liberal e de acordo com a filosofia de Rousseau e dos princípios da Revolução Francesa, estabelece a total liberdade de ensino primário e secundário no município da corte, a obrigatoriedade do ensino para ambos os sexos, dos 7 aos 14 anos, e elimina a proibição da frequência de escravos. A escola primária continua organizada em 2 graus distintos, primeiro e segundo grau. A matriz curricular adquire características positivistas, em defesa da técnica e do espírito cientificistas herdados de Pombal. O segundo grau privilegia ainda mais a técnica através de disciplinas práticas e voltadas para atividades produtivas. A lei prevê também que não é obrigatória a frequência às aulas de ensino religioso para os não católicos, devendo estas ser previstas em dias determinados e sempre antes ou depois das aulas das outras disciplinas. Na prática, vários dos princípios previstos não entraram em vigor pela falta de aprovação do Poder Legislativo. Na prática, também nunca passou de aulas de leitura, escrita e cálculo, restritas à minoria privilegiada. A distância entre a existência da lei e sua implantação caracterizou as reformas do período, como bem sintetiza Xavier, 1992. A instrução pública, proclamada como área prioritária pelo governo autônomo e liberal, pós-independência do Brasil, na verdade, nada representava no jogo político e econômico no momento.
A classe dirigente, apenas em discurso, defendia a instrução popular, enquanto arruinava as condições de vida da maioria da população em prol de garantir seus interesses.